Fala comigo, torcedor vascaíno, sou eu, Bruno Coelho, e nesta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024, feriado nacional em que se comemora o Dia da Consciência Negra, eu tô aqui para falar com você um pouco mais sobre o nosso Vasco da Gama. Vou falar um pouco sobre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo de amanhã, 34ª rodada que se iniciou no dia de hoje, tá? O jogo de amanhã do Vasco contra o Internacional em São Januário, terá transmissão nossa, lá com o pessoal do Sandro Gama Esporte Clube. Valeu, galera da Inplay também, que chega junto na gente com isso aí. Léo, Deco, Amadeu, o pessoal vai estar lá chegando, mandando ver. Julião, nosso narrador. Também vamos falar aqui sobre o nosso elenco, a preparação do elenco, né? Também um pouco do Internacional. Tem gente do nosso elenco rindo à toa. Tem jogador rindo à toa. Você não tá sabendo, não? Também tem uma situação muito interessante, o jogador batendo marca importante dentro do clube. Isso é importante para o jogador, é importante para o clube, marca a história de ambos. Você vai saber também um pouco mais sobre Vasco e Corinthians, que será apenas no fim de semana. Mas a gente vai falar um pouco aqui porque tem situações e informações importantes pro Vasco que você pode ficar de boca aberta, de queixo caído. Porque, falar de Internacional ainda, uma coisinha que eu quase esqueci. O pessoal do GE lançou aqueles palpites espertos, gostosinhos, sabe? Não sei se tu concorda, mas a gente vai falar daqui a pouco. E por falar em Corinthians, né? Voltando na pauta de Corinthians, você leu aí na capa um pouquinho aí, agora há pouco, né? Antes de começar esse vídeo, na hora que clicou nesse vídeo aí, Ramon Dias pipocou? Eu tô achando que ele pipocou. Que o cara andou falando do Vasco de novo. Pô, seu Dias, me ajuda. Me ajuda a te ajudar, seu Ramon. Mas vamos lá, vamos perder muito tempo aqui não, que a gente quer falar de notícias. Segura que a gente volta já já. Bora! Voltamos e eu quero agradecer a você, nosso telespectador, que está sempre dando essa moral pra gente, curtindo, comentando, compartilhando, falando com os amigos, debatendo em conversa de bar, na casa de família, no trabalho, tá assistindo nossos vídeos, vendo as nossas lives lá no NTCast também. Muito obrigado a você que fez a gente chegar nos 100 mil. E se você ainda não está inscrito, você não comentou, não compartilhou, dá essa moral pra gente aí. Léo não gosta de pedir não, mas eu tô pedindo, tô chegando aqui agora, eu quero pedir. Dá essa moral pra gente aí, que a gente gosta demais. E por falar no Léo, nosso querido Léo Lacerda. Léo, dá esse recado pra galera aí, porque amanhã tem live lá direto de São Januário e você tem novidades sobre a Inplay, não é isso, Léo? Fala família, Leonardo aqui, espera só um pouquinho, já já o Bruno volta. Antes disso eu quero te lembrar sobre a nossa parceira aqui do canal, que além de você se divertir pra caramba, além dela ser totalmente gratuita e te dar um bônus de 100 moedas, porque não é uma casa de apostas, é um game fantasy, você ainda pode ganhar dinheiro de verdade nos campeonatos que acontecem aonde, Léo? Dentro do Inplay. Como eu disse, não é uma casa de apostas, é um game fantasy de estatística de futebol. No seu cadastro você vai ganhar 1000 moedas, mas Léo, e quando acabar minhas moedas? Irmão, não acaba nunca, porque todos os dias, se você entrar no aplicativo do Inplay, você resgata 250 moedas e você ainda pode, através de comerciais, continuar ganhando moedas e participando dos nossos campeonatos, tanto aqui do canal Na Torcida Vascaínos, e agora como aumentou aqui o número de parceiros no Inplay, outros canais, então tá acontecendo vários tipos de jogos nas rodadas do Campeonato Brasileiro. E voltando a falar aqui do nosso canal Na Torcida Vascaínos, amanhã nós estaremos aqui na nossa transmissão ao vivo lá em São Januário, fazendo o nosso campeonato. Então, além de participar dos campeonatos destinados aos jogos do Vasco, tem também 8 jogos rolando. Marcelo estava lá todo metidinho, falando que nesse jogo do Corinthians, ele acertou tudo, sabe? Que ele ali, no caso, teve fazendo ali, né, os seus palpites e suas previsões. Então, galera, lembrando, foi campeão, ficou em segundo lugar ou em terceiro lugar, você pode transformar essas moedas que você ganhar nos campeonatos em dinheiro de verdade. Depois que você chegar a uma quantidade de moedas, você faz o seu pedido e a Inplay coloca diretamente no seu Pix, na sua conta que você for registrar no aplicativo. Então, fica aqui essa super dica e eu espero vocês amanhã.
claro, aqui com o nosso campeonato, na nossa transmissão. Agora volta aí com o Bruninho, beijo no coração, e amanhã nós também estaremos em São Januário. Fui que fui. Vou embora, né, que senão eu fico falando aqui, o Bruno não vem com as notícias do Vasco. Vamos lá. É isso aí. O Léo já deu o recado dele, amanhã transmissão direto de São Januário. E a gente agora vai pra pauta. Vamos lá, porque tem notícia. Como a gente falou aqui, né? Hoje, dia 20 de novembro de 2024, 20 de novembro, se comemora o feriado da Consciência Negra. O Vasco, um time precursor, à frente do seu tempo, sempre lutou pelas causas mais nobres. Falem o que quiser falar. O Vasco representa todos, é o time do povo. O verdadeiro time do povo é o Vasco da Gama. E o Vasco lançou em seu X lá, @Vasco da Gama. Se você não segue o Vasco lá no X, perfil oficial do Vasco, @Vasco da Gama. E lançou o seguinte lá: com a série de postagens publicadas neste dia da Consciência Negra, o Vasco da Gama reforça o seu orgulho e o seu compromisso com o respeito, com a igualdade e com a inclusão. Os camisas negras são eternos, assim como os valores que representam. Depois de tanto tempo, celebramos suas conquistas em campo e também a revolução que promoveram fora dele. O nosso comprometimento será sempre de lutar e honrar a história. #Vasco da Gama. E se liga na arte linda. Aí, não é pra qualquer um isso aqui não, hein? Parabéns ao pessoal do Vasco que fez essa arte e essa publicação. Mandou ver. E não parou por aí não. Além de outras publicações que fizeram no X, mandaram isso aqui também, ó. Se liga. Resposta histórica. Em 1924, este documento atuou contra o racismo ao não abrirmos mão dos jogadores negros e operários, desafiando a elite da época. Este gesto corajoso fortaleceu a luta contra o preconceito no Brasil e eternizou o nosso compromisso na luta por respeito, igualdade e inclusão. #Vasco da Gama. Nossa famosíssima carta histórica. Alô, CBF, podia dar essa moral, fazer um prêmio, algo nesse sentido, 100 anos da carta histórica, que mudou tudo. Só para lembrar quem não sabe, quem não tem conhecimento da história do Vasco, ou que não conhece tanto assim, na época em que o Vasco lançou essa carta, 100 anos atrás, o futebol era esporte elitista, como o golfe e outros tantos, que não eram pessoas de classe mais baixas que jogavam. Então o Vasco foi precursor, à frente do seu tempo. Se hoje os jogadores ganham salários altíssimos, podem jogar, né, sem ser de uma classe social mais alta, se tem espaço até em bairros, essas coisas, é porque o Vasco deu início a isso lá atrás. Então, Vasco da Gama, não é o dia do seu aniversário hoje, mas pelo dia da Consciência Negra, você merece. E é isso. Vamos seguindo com a pauta, porque Brasileirão, a rodada começou no dia de hoje. Primeiro jogo às 11 horas da manhã do dia de hoje foi entre Corinthians e Cruzeiro, lá na... Como é que é o nome da Neoquímica Arena, que é o name rights lá do Corinthians, né? Começou às 11, também teve, essa hora já deve ter acabado, já acabou já, depois a gente vai dar uma olhada, mas teve aí, ó, Red Bull e São Paulo, lá em Bragança Paulista, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, lá no Paraná, Criciúma e Vitória, na cidade de Criciúma, Bahia e Palmeiras, isso os anteriores às 4h30, sem ser o Corinthians. Às 18 horas teve Bahia, tá tendo na verdade aí, Bahia e Palmeiras, Grêmio e Juventude às 19 horas, Cuiabá e Império do Mal às 19 e às 9h30, às 21h30, Atlético Mineiro e Botafogo. E aí, Vascão? E aí, torcedor vascaíno? Me diz aí, o Vasco não tá aqui, sabe por quê? O Vasco somente amanhã. E a gente falou do Corinthians aqui, né? Corinthians jogou e Memphis Depay garantiu, ó, porque o Corinthians ganhou de 2-1 e ele garantiu a vitória do Corinthians. Brasileiro Betano aí, ó, postou aí, dando a moral pros caras lá. E o Cruzeiro, hein, rapaz, que entrou com o time de reserva também, né, que vai decidir a Copa Sul-Americana, então, enfim, já não tá jogando isso tudo também. Mas, quero saber, você acha que dá pra gente passar o Cruzeiro, não dá pra gente passar outros times? Porque, por falar do Corinthians, ó, Memphis Depay toma o 3º cartão amarelo e não irá enfrentar o Vasco na próxima rodada no Brasileirão. Quer dizer, no fim de semana, Memphis não estará. Ele que entrou, já chegou marcando,
tem sido decisivo, como foi nesse jogo de hoje, não enfrentará o Vasco. E você, torcedor, deixa nos comentários aí. Você acha que a não vinda dele é importante? Você acha que a não vinda dele pode fazer alguma diferença positiva para o Vasco? Porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, como eu falei ainda há pouco. Está fora do jogo contra o Vasco. Só que detalhe mais interessante ainda, o Corinthians perdeu hoje o atacante Yuri Alberto com contratura muscular. Quer dizer, sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, o ataque titular, quem é que o Corinthians vai pôr? Você sabe quem? Você não sabe? Se liga aqui agora. E aí, torcedor? Thales Magno e senhor Pedro Raul. Porque, conforme o estagiário Vasco postou lá, ó, segue a galera lá também, que a galera dá essa moral pra gente aí também, ó, @estagiário Vasco postou em seu perfil do X, o seguinte: a provável dupla de ataque do Corinthians para o jogo contra o Vasco será Thales Magno e Pedro Raul. Memphis Depay levou o terceiro cartão amarelo e Yuri Alberto saiu do jogo sentindo. E aí, torcedor? Tá confiante, não tá? Esse ataque aí é melhor do que o que tá ficando de fora? Quero saber a sua opinião. Porque, por falar em Corinthians, que vamos enfrentá-los no próximo fim de semana, quer dizer, fim de semana agora já, né? O Seu Dias teve essa semana aí falando do Vasco, querendo depreciar, desmerecer, cuspindo no prato em que comeu. Complicado, hein? E ele andou falando mais. Vamos ouvir? Se liga só. Deixa eu voltar aqui. No, primero que no, en ningún momento le falté respeto a Vasco, No. al contrario. Imagina. Creo que fue el club que nos dio la posibilidad de venir a Brasil, que también estuvo en una situación muy complicada y delicada por ahí. Es muy difícil jugar por la retrocesión y saber que a nosotros la gente nos atendió muy bien, nos respondió bien. Sí que hubo algunas cosas que no me gustaron, pero también es parte del juego. Sabemos que nosotros dependemos exclusivamente de los resultados y creo que el resultado que hemos conseguido en Vasco y que hemos conseguido hoy en Corinthians, creo que son 2 campeonatos para nosotros, para Emiliano. Nosotros nos consideramos que hemos ganado 2 campeonatos. Hemos ganado uno con Vasco y otro con Corinthians. Por eso estamos muy felices de haber cumplido objetivos que eran imposibles de sobrellevar, porque son muchos partidos donde hay mucha presión de la gente, la familia. Hubo mucho desgaste. Así que sí que estamos felices por los objetivos que hemos cumplido. Agora ele fala que houve muito desgaste, que foi recebido bem, abriu as portas. Só que na hora que falou aquilo tudo que falou lá, detalhe, foi uma entrevista pro Globo.com, se não falha a memória. Aí agora vai na coletiva falar, usa o mesmo canal, usa o mesmo meio. Pô, complicado, rapaz. Enfim, falando do meu lado com o torcedor aqui, mas faltou um pouquinho de profissionalismo, a meu ver, pro senhor Ramon Dias. Foi ele o porta-voz, esse é um pensamento de todos? Não sei. Sei que faltou um pouquinho de tato para ele, um homem tão experiente no meio do futebol, principalmente o meio que ele sabe como é. Como já foi dito aí, né? A gente andou falando no canal aqui também. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com a ação judicial. Falou que não ia entrar com ação contra o Vasco e entrou logo depois, uma vez que o Vasco disse que não ia continuar com ele. Enfim. Complicado, hein, Seu Dias? Complicado, hein? Cara, eu fui um dos que mais defenderam a volta desse moço, desse senhor. A volta dele pro Vasco, junto com o Emiliano. Eu gosto dos dois, mas essas declarações deles, cara, aí, na boa, doer aqui que não quero ver, não. Quero ver mais, não. Quero longe. Mas vamos deixar a mágoa um pouquinho de lado, que só faz mal pra gente, não faz pros outros, não, né? Esse mesmo Corinthians deles que tá falando aí, ó, sabe o que aconteceu? Com a rodada de hoje, passaram a gente. Iniciaram a rodada de hoje, às 11 horas, ganharam do Cruzeiro por 2-1 e passaram a gente. O Arena Cruz Maltina, @Arena Cruz Maltina, @Cruz Maltina, lá no X, o antigo Twitter, mandou bem, ó. Parabéns, CRVG. Por quê? O Vasco não fez por onde? Veja quantos jogos o Vasco perdeu pontos. Cara, vou falar assim. Criciúma, Juventude,
Só esses dois. Tinha como perder ponto, cara. Na moral, não dá. Como é que o Vasco... Agora, estamos falando de 6 pontos. Juventude, no caso, 5 pontos, né? Que perdemos. Criciúma perdemos o em casa, do jeito que foi. Absurdo. E, pô, Juventude totalmente desfalcado. A gente conseguir empatar com os caras, jogando bem pior. Me ajuda. O Cruzeiro mesmo, a gente jogou contra o Cruzeiro. Cruzeiro mal pra caramba, a gente não fez nada. Nada. Fora contra o São Paulo, enfim. A gente perdeu muitos pontos aqui e estamos agora nessa condição. O jogo de amanhã se faz muito importante por causa disso, porque a tabela do Brasileirão tá ficando ali apertada. O Vasco nesse momento tem 43 pontos, 12 vitórias, quer dizer, Vasco ganhando vai a 36 pontos, volta a vantagem de 2 pontos e vai pegar o Internacional fora de casa, pegar o Internacional em casa, o Internacional já está jogando fora. A gente tem como chegar. O Cruzeiro estacionou, então a gente ganhando, a gente vai ficar 1 ponto do Cruzeiro, 1 ponto do Bahia. Ó, nesse momento o Bahia está empatando com o Palmeiras. Se o Bahia perder, a gente vai empatar com o Bahia, vai chegar a 13 pontos, 8 vitórias também, mas o nosso saldo é complicado, né? O nosso saldo de gols é muito complicado. Pô, foram partidas pífias que tomando gol pra caramba, porque aqui, ó, nosso saldo hoje é de -13. -13. Tomamos 49 gols. Me ajuda, cara, não dá. Enfim. Vamos lá, mas o negócio é animar aqui. Desculpa meu estresse com essa situação que o Vasco aconteceu, mas Vasco, vamos lá que dá. Amanhã é contra o Internacional. E dá pra gente chegar sim. Porque apesar de a gente às vezes não estar fazendo a nossa parte, né, do Vasco, a CBF tá complicando a gente. Já complicou também lá na Copa do Brasil, né? E agora, uma coisa que foi trazida aqui, cara, de forma muito inteligente, que acho que ninguém percebeu, foi essa situação aqui, ó. Matheus Gilbert, lá no X. Segue lá o cara lá, dá essa moral pra ele. Bem inteligente e interessante a observação do Matheus. @Gilbert10mr. Gilbert G-I-U, tá? Procura lá, galera, lá no X. E ele escreveu o seguinte: o interessante caso do Vasco. O único time do campeonato brasileiro que vai jogar amanhã, que dará tempo do Internacional contar com seus jogadores de seleção. Pelo visto, é o único clube brasileiro que não pode jogar contra algum clube desfalcado. Vocês lembram da Copa do Brasil? Você lembra do que aconteceu, o argumento da CBF, para poder... Quase que derrubo o microfone aqui. Você lembra do discurso da CBF em relação ao Atlético e ao time Império do Mal? Que não, temos que prezar pelo bom futebol. Ué, e aí, CBF? E aí, Confederação Brasileira de Futebol? Como é que a gente fica agora? Vasco tem que fazer sua parte dentro de campo. Vamos lá, porque é contra tudo e contra todos mais uma vez. E próximo jogo amanhã, com transmissão aqui do canal Na Torcida Vascaínos. O áudio lá, narração com o Júlio, nosso querido Julião. Léo Lacerda vai estar lá. Nosso querido Amadeu Luz LED. Bruno Santana, Deco da Colina. E a gente vai estar firme e forte fazendo transmissão para você. Siga a gente aqui no canal. Aqui vai ter a transmissão depois, pós-live, lá no NTCast. Valeu? Ó, o jogo será amanhã, como eu disse, às 8 horas. Se iniciará a partida em São Januário. Pô, essa arte aqui tá boa, tá maneira. É isso aqui, representando a torcida, cara. Vascão, parabéns. E tem mais, ó. Preparação do jogo de hoje. Pessoal treinou firme, treinou forte, treinou ontem, treinou hoje. E tiveram registros lá no Vasco da Gama, lá no Twitter, lá no antigo Twitter, na verdade, no X, @Vasco da Gama. E, pô, foto aí do Hugo Moura aí. Será que ele volta bem, não volta? Como é que vai ser essa situação do Hugo Moura? E esse homem aqui, Dimitri Payet. Cara, tá feliz. Ó o sorrisão. Marcelo Chuchu, fala pra mim. Tá gostando? Brincadeira à parte, Chuchu. Beijo. Payet tá feliz, ó. Sorrisão aqui, treinando forte, treinando firme. Vamos trazer aí a provável escalação do time titular, mas o cara tá feliz e pode ser que tenha um motivo. Você não sabe qual é, né? Mas eu vou te dizer agora.
A família dele tá no Brasil e ele postou aqui no seu X, ó, no dia de hoje, 3h14 da tarde, a foto da filhinha dele, porque essa princesinha aqui tá fazendo aniversário hoje e tá com o papai aqui no Brasil. Paê, parabéns pra tua princesa, pra tua família. Vamos lá, toda essa alegria, faz 2, 3 gols, 4, 5, em homenagem a ela, que com certeza estará amanhã em São Januário, te observando jogar, te assistindo, te admirando, esperando esse ou esses gols. Pode dar passe também. Cadê assistência? Para que o nosso Vasco vença e você tenha uma comemoração completa também em casa. Vamos lá? É isso aí, Vascão. E esse homem aqui, mais uma marca importante dentro do clube, mais um jogador completando 50 jogos neste ano aqui. Interessante, né? Já tiveram alguns jogadores completando 50 jogos. Piton, Léo Jardim foi quanto? Foram quantos? Foram 100 Léo Jardim, né? Não lembro certo agora. Deixa nos comentários, que eu não estou lembrando agora, quais jogadores que completaram 50 jogos até o momento no Vasco, desde a era da SAF. Pedrinho Treve entregando mais uma camisa de número 50 para um jogador do elenco atual do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que amanhã virá de um jeito que poucos momentos teve no campeonato, nesse campeonato, porque a princípio não tem nenhum desfalque. Porque, ó, o homem treinou, hein? Chute a gol, finalização, treinou. Quero ver, porque a provável escalação para o jogo de amanhã é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, o nosso querido Pelé, Lucas Piton, formam a zaga. Matheus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho pelo meio. Emerson Rodrigues, mas tem a dúvida de talvez jogar o Leandrinho. Maxime Rodrigues ou Puma. E, à frente, Verratti. Interessante aqui que não estão falando do Ryan, né? Nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito. Estão realmente tendo o Ryan como substituto do Verratti, né? Interessante. Eu acredito que o Ryan poderia jogar por um dos dois lados. Mas seu Paiva sabe todas as coisas. Eu sei de nada. Eu estou aqui para poder falar da parte jornalística, para poder comentar, nesse momento falando como torcedor. E você, torcedor vascaíno? Com essa provável escalação aqui, você botaria alguém, tiraria alguém? Deixa nos comentários sua informação, que a gente quer saber sim. Porque se o Vasco está vindo com o seu elenco aqui completo a princípio, e essa aqui é a opção técnica, quem vai entrar ou quem não vai entrar, por sua vez, o time adversário Internacional de Porto Alegre, o Colorado, terá um desfalque. Lá o Thiago Você falar esse nome não. Stormovski, acho que é isso. Léo, me corrige aí. Teve reportando o seguinte, ó, Thiago Maia não desembarcou junto da delegação colorada no Rio de Janeiro. Meia passou por avaliação médica durante a semana e não jogará contra o Vasco. Um meio-campo, marcador, pode ser importante pra gente ali também, né? Será que vai fazer diferença a nosso favor? Lembrando que eles terão de volta Ener Valencia e outros jogadores convocáveis que estiveram em suas seleções e graças à nossa querida Confederação Brasileira de Futebol, CBF, os caras estão aí, diferentemente de outros jogadores, de times que jogaram hoje, que estão jogando hoje, que não estarão com suas equipes. Ou se estarão cansados, mas não poderão jogar? Não sei. E aí? Tá satisfeito? Porque eu tô aqui com a boca seca de nervoso já. Mas, falando Inter e Vasco, o GE teve fazendo aquele palpitômetro deles, e o Nils Colina, @NilsColina lá no X, reportou o seguinte, ó, os palpites do GE entre Vasco e Internacional do jogo de amanhã. Apenas um deu vitória do Vasco, 2 deram empate, 5 vitórias para o Internacional. O Vasco jogando em casa, ninguém deu a vitória pro Vasco. O que tu acha, torcedor? Ó, quem que deu vitória pro Inter aqui? André Lofredo pro Inter, Alex Escobar, né? Nem falo nada. Vitória pro Inter, né? O Carlos Mansur opinou pelo empate, o espião estatístico deu Inter, Felipe Diniz deu Inter, Jéssica Sescon deu Inter, Rodrigo Coutinho deu empate e o Thiago Medeiros opinou que vai dar Vasco. E você, torcedor? Acha que vai dar quem? Vasco? Vai dar empate? Vai dar Inter? Pra mim, o placar é 2-1 Vasco, 3-1 talvez. Porque Vasco, infelizmente, tem tomado gol em todos os jogos. Tá difícil. Acho que não tomou gol contra o Vitória. Mas quem? Cuiabá tomou? Não lembro. Viu, acho que Vitória, Cuiabá. Mas tá difícil o Vasco não tomar um gol esse ano. Mas, importante é a gente vencer. Pode tomar 3, que faça 4. Tem que fazer mais do que tá tomando de gols aí. E é isso, queridos.
Vamos lá, porque a gente tá falando de Vasco, essa questão de selecionáveis, falamos dos jogadores do Internacional, de outros times também, e o Vasco tá de olho num selecionável, capitão da seleção brasileira. Porque, apesar de negarem, tem burburinho, Danilo pode pintar no Vasco esse ano. Segundo tá constando lá no GE, ó, ge.globo.com, porque o Danilo tem um projeto na cidade, na essência dele, Bicas, e sequência da seleção brasileira, são projetos dele. Ó, veja com o que o Vasco conta para convencer Danilo. Tá sabendo disso? Ó? Diretoria vascaína entende que será preciso mais do que um bom salário para convencer o lateral direito da Juventus e da seleção brasileira a voltar ao país depois de 13 anos no futebol europeu. O Vasco tem negociações em andamento para contratar Danilo, lateral direito da Juventus da Itália e da seleção brasileira, e conta com alguns fatores na tentativa de convencê-lo. As conversas ocorrem desde a última janela de transferências, no caso, no meio do ano. A diretoria vascaína espera abrir espaço na folha salarial com a saída de jogadores cujos contratos terminam no fim da temporada, como Galdames, Rojas, Rossi e Kehler. Os 4 têm vencimentos considerados altos. Você considera alto também? Você acha que vale a pena trocar esses 4 pelo Danilo? Deixa a sua opinião no comentário que eu quero saber. A permanência de Payet em 2025 não é garantida, ainda não é garantida. O próprio presidente Pedrinho reconheceu em coletiva na semana passada que talvez não tenha condições de manter Coutinho e Payet juntos para o ano que vem. O francês tem o maior salário, francês tem o maior salário da equipe e o contrato até o meio do ano que vem. Quer dizer, pode ser que saia, situação amigável ou não? O que você acha, torcedor? Como o Danilo, em tese, chegaria para resolver a questão da defesa, além de ser um jogador com perfil de liderança, o Vasco não enxerga a questão financeira como um empecilho. No meio do ano, o clube carioca ofereceu alto salário para André Ramalho, que preferiu jogar pelo Corinthians, por exemplo. É isso, ó. No entanto, o clube entende que será preciso mais do que um bom valor salarial para convencer Danilo a voltar para o Brasil depois de 13 temporadas atuando no futebol europeu. Aos 33 anos, o jogador tem 33 anos, Verratti tem 35, se não falha a memória, Payet 38. Aos 33 anos, ele tem passagem pelo Porto, com quem jogou com Elton, inclusive, nosso goleirão revelado em São Januário, lá na Cria da Colina. Passagem por Porto, Real Madrid, Manchester City e já atuou em mais de 200 partidas com a camisa da Juventus. E aí, torcedor, você acha que dá, que não dá? O Vasco entende que e sabe que a prioridade do jogador tem pelo Santos, clube que o projetou para o futebol mundial. Torcedor vascaíno, quero saber a sua opinião. Dá esse alô pra gente aí. Curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui com geral, que amanhã tem live do jogo, tem o pós-jogo, vai ter a narração com o nosso Júlio, Léo Lacerda, Deco da Colina, nosso Amadeu Luz LED, Bruno Santana, diretamente de São Januário. Isso aí, depois negócio de patrocínio. Não, sai propaganda aqui, nem tinha visto. Vamos lá, e conto com você amanhã, hoje, também, para curtir, comentar, compartilhar com todo mundo e amanhã chegar junto na nossa live. Lembrando que após o jogo, a live de pós-jogo será pelo NTCast. Valeu? Galera, beijo, love you, fui! Tchau, tchau!